lá, preparado para mais uma aula de ciências? Opa, claro, né? Professora Tabita Maciel aqui com você sempre. E é um enorme prazer estar aqui com você todo tempo, todo dia. Opa, muito bom. Galera, olha só. Visão, audição. E o que está faltando, hein? Nós temos quantos sentidos? Isso mesmo, 5 sentidos. Então, nesta aula, nós vamos ver os outros 3 sentidos. E aí, a gente vai finalizar essa parte dos processos de adaptação dos seres humanos, tá bom? Perdão. E aí, fica ligadinho, porque a gente vai ver o quão importante é. E que bom que nós podemos contar com todos esses sentidos e, evolutivamente, podemos contar com o processo evolutivo de desenvolvimento do nosso sistema nervoso, que não vai fazer nada sozinho, porque ele se liga ao sistema nervoso periférico e aí também não poderia fazer nada sozinho, porque a gente conta com a captação de todos esses estímulos que passam pelo nosso corpo. Galera, da cabeça à planta dos pés, nós temos receptores que vão permitir que a gente consiga interagir e tirar o máximo proveito de todas as interações. Mesmo no toque de uma flor, no toque da pele de um bebê, num sorriso de uma criança, num vento que chega ao nosso corpo, tudo isso são interações importantíssimas, tá? No latido de um cachorro, que ou você vai correr, ou vai se atrepar em algum lugar, ou você vai ficar parado. Tem gente que fica imóvel, né? O medo faz com que a pessoa paralise completo. Já aconteceu isso comigo, é tenso. Vamos lá para o nosso slide? Então, aí, parte 8, do processo de adaptação dos seres humanos ao ambiente. A gente vai falar, então, sobre o paladar, o olfato, a gente vai ver que eles estão intrinsecamente ligados, e o tato. Beleza, galera? Vamos começar, então, com o sistema sensorial, que é o paladar, ou gustação. Quão importante é, e a gente percebe que desde bebezinho, né? Desde bebezinho nós somos estimulados, gente, esse sentido é o mais aguçado. A criança pega qualquer objeto e já vai levando à boca. A comunicação dele, a interação dele é bem forte, é bem oral, né? Existe essa nomenclatura aí no processo de desenvolvimento da criança. Tá, mas falando em gustação, paladar, a gente vai lembrar de algumas situações que nós vivenciamos. Por exemplo, quem nunca, né? Pegou ali alguma coisa, um limão, né? Um kiwi, sei lá. E aí foi dar aquela provada. Eu acho, é muito legal quando você a criança está passando por esse processo de sair, né, do desmame, ele vai parar de ser amamentado e aí a gente vai introduzindo os alimentos. E aí você começa com algumas frutinhas e aí tem gente, né, eu fazia isso, né, com meu filho. A gente vai dando para ele provar alguns diferentes sabores, banana. Aí eu não podia deixar, né, passar o limãozinho e foi interessante, né? É interessante. Até mesmo adulto a gente não vai chupar um limão assim sorrindo, né, gente? Porque cada um dos alimentos, dos frutos, tem um sabor distinto, né? Tem um gosto, na verdade, um gosto distinto aí. Vamos lá, então? Aí na nossa imagem, olha lá, ela tá ali provando, né? E tá achando bem ruim, porque ela tá vendo que é azedo. A gente não come nada azedo sorrindo, não. E ali na imagem, pode ampliar um pouquinho, porque aí a minha visão fica melhor. Obrigada. Ali você tem um garotinho muito esperto comendo, provando um pedacinho de bolo de chocolate. Eita, trem bom, né? Ele tá ali, acabou saboreando esse delicioso pedaço de bolo. E aí, cinema, filme, tem tudo a ver com uma pipoquinha, que é algo salgado. Então, a gente vê ali o azedo, as coisas cítricas, né? O doce, o salgado, vamos lá? Ah, sim, tem os amargos também. Eu gosto de chocolate amargo, né? Eu acho gostoso.
Tem as pessoas que preferem tomar o seu café sem açúcar ou qualquer tipo de adoçante. Então, ele vai estar amargo. Tem gente que não acha estranho de forma nenhuma. Outros vão estranhar bastante. Mas, então, tem esses distintos gostos aí. E aqui também, tomando sorvetinho doce. Vamos lá para mais um. Batatinha frita. Eita, quem não gosta, né? Só quem tem algum problema gástrico para não gostar disso aí. E a bananinha, que é a minha preferência. Banana e batata. Nossa, eu amo, tá bom? Então, olha só, gente, a gente consegue perceber aqui vários tipos de gostos, né? Azedo, amargo, o doce, o salgado. Essas são os sabores captados pelos nossos sentidos gustativos, tá bom? E para isso a gente vai contar com um órgão, como a gente vem acompanhando, cada sentido tem por trás ou tem um receptor, um órgão que vai estar recebendo esse sentido, né? Esses estímulos. Então aqui a gente tem a língua. Olha só, ela é responsável então por várias estruturas além da gustação, do paladar, tá bom? Presta atenção aqui. Então todos esses órgãos têm o que a gente chama de receptores. Todos os nossos órgãos, a gente tem falado até aqui, têm os receptores. Só que esse órgão, a língua, além dessa função, ela também vai ajudar imprescindivelmente na deglutição, que aí está associada, né, a dos mecanismos de alimentação, de nutrição, de digestão. E também vai auxiliar na produção de palavras. Quando existem crianças que têm a língua presa, né? A gente sabe que a língua ela tem uma estrutura que prende lá atrás. Tem pessoas que têm essa parte toda, né, inferior da língua presa. Então, ela não vai conseguir, e aí rapidamente os pais vão detectar no momento de fala que essa criança está tendo dificuldade para falar, tá? Alguns percebem isso só durante a escola, mas alguns conseguem se antecipar aí e perceber isso. E aí o médico, levam essa criança ao médico, eles fazem um cortezinho e vão passar o processo aí de adaptação para a produção dessa fala, tá bom? Muito bem. Mas essa língua, ela dá informações importantíssimas sobre a composição, textura e a temperatura dos alimentos. E a gente consegue perceber que na língua, esse órgão muscular, tá? Tem na sua estrutura interna as papilas gustativas. Essas papilas gustativas são esses pontinhos aqui, ó, que você está vendo, e aqui atrás. Tá? A gente vai ver outra imagem que vocês vão visualizar melhor. Então, essas papilas gustativas, dentro delas, internamente, você vai ter os botões gustativos, que vão ter os nervos que vão perceber e ser sensibilizados pelos diferentes gostos que nós mostramos anteriormente, tá bom? A questão de dizer, existem livros ainda didáticos que trazem aquelas informações, né? De existir divisões na língua, onde você tem o azedo, o salgado, não é uma verdade, né? A língua toda tem essas papilas, tem os botões, e aí você vai ter uma certa intensidade, mas toda a língua capta todos esses gostos, tá bom? Vamos então seguindo. A estrutura da língua, então, vamos visualizar melhor. Ela é dividida na parte mais lá interna, que é a raiz da língua, e você vai ter o corpo da língua. Em todas essas duas partes, você vai ter as papilas, umas mais salientes, outras menos. E a gente tem dois tipos de suco, ó, esse suco aqui, tá? E esse suco aqui, o suco terminal e o suco mediano, separando mesmo a língua, né? Nós, humanos, temos a língua inteira, nós temos apenas esse suco, como se fosse um pequeno e leve corte. Alguns animais, como as serpentes, têm a língua bífide, né? Ela é dividida para captar todas as partículas ali externas no ambiente para receber os estímulos e saber ali onde está a sua presa, tá bom? Então, nessas regiões, então, a gente consegue visualizar essas papilas
e internamente esses botões gustativos que vão estar associados e ligados aos nervos que vão permitir a percepção se é doce, se é salgado e não só disso, se está quente, se está frio, tá bom? A textura, se é gelatinosa, se é pastosa, se é líquida, tudo isso vai ser percebido por esse órgão. Então, a gente tem aqui a trajetória desse estímulo. Tudo que vai ser colocado na sua boca vai ser recebido pela língua, onde nós vamos encontrar essas papilas gustativas, tá bom? E essas papilas gustativas apresentam esses botões gustatórios. Esses botões gustatórios apresentam terminações nervosas e nervos que vão conectar e transformar isso tudo em impulsos nervosos que são enviados para a região cerebral. E aí sim você consegue, tudo isso, gente, questões de segundos, né? Você consegue perceber se é que está salgado, se está amargo, se está doce, beleza? Há ainda a percepção da temperatura, o frio ou quente. Quem nunca queimou a boca, né, tomando um café, alguma coisa mais quente. E da textura, se está duro, se está mole, isso tudo através dessas papilas táteis, tá bom? Presta atenção. Nós temos papilas gustatórias que vão nos permitir a percepção de sabores. E nós temos as papilas táteis que vão ser responsáveis pela percepção de temperatura e textura. Duas estruturas diferentes, tá bom? Vamos seguindo? Agora falando sobre o sistema sensorial. Olha que coisa mais linda, tipo a mãe. Um narizinho, né? Pois é, as nossas narinas, tá? São responsáveis, então, pelo nosso olfato. Que legal. Esse órgão, né, o nariz, é através dele que nós vamos conseguir captar, então, os cheiros e os odores, né? Na fase da adolescência, a gente pensa, tá criança, não tem preocupação em passar desodorante e você está em processo de desenvolvimento. E aí, você começa a ter pelinhos nas axilas, começa a reter um pouco mais de sujeira e começa aqueles odores desagradáveis. Então, precisa tomar banho sim, fazer essa higienização e passar o desodorante, né, galera? Tem que lembrar disso. Então, nós vamos ter também nesse órgão os receptores, que são os receptores olfatórios, tá bom? Os gustatórios a gente já viu, os da visão, tudinho, todos esses órgãos têm. Então, tudo que tiver disperso, tá, no ar, às vezes a gente nem está visualizando nada, mas tem partículas de várias estruturas, né, de vários líquidos, várias substâncias químicas no ar que são percebidas, então, pela narina, pela presença desse órgão, certo? E aqui a gente tem, então, a estrutura do nariz, a entrada das narinas, e aqui para cima nós vamos encontrar, a gente tem toda essa região aqui, essas cartilagens, né? São estruturas internas da nossa narina. Mas o órgão responsável pela captação dessas substâncias está na parte superior, tá? Aqui, ó, tá? Então nós vamos ter essa parte azulzinha com células olfatórias, o tecido olfatório que vai apresentar essas células olfatórias, tá bom? Nós vamos ter os nervos e nós vamos ter o bulbo olfatório, que é essa parte superior aí do nervo. Vamos dar uma amplificada ali? Olha lá. Então, aqui você tem o tecido olfatório e nesse tecido você vai ter essas células olfatórias que vão ter os cílios. Esses cílios que são sensíveis e eles estão em contato ali com o muco, tá bom? Eles vão perceber as diferentes partículas de substâncias que chegam até as narinas e vão ser captadas e enviadas aí, recebidas por essas estruturas ciliares dessas células olfatórias. O que vai acontecer? Isso vai ser processado por estímulos que vão ser enviados para os nervos olfatórios, que fazem parte do sistema nervoso, e aí vai ser enviado para o sistema nervoso periférico, permitindo que a pessoa sinta ou um odor ou um cheiro agradável. Todos esses cheiros trazem, né, são processados no nosso cérebro e trazem, então, informações de alguma lembrança. Quem nunca, né, passou por algum ambiente ou sentiu um perfume, ou sabe que a mãe está chegando ou o pai está chegando porque sente o cheiro do perfume do pai ou da mãe, né? E, enfim, vamos lá.
ou recebeu aquele presente que você está esperando tanto, você nunca esqueceu o cheiro daquele presente, né? Vamos lá, sistema sensorial, olfato ainda, vamos ver a trajetória. A gente está falando sempre dessa trajetória para que você, na atividade, você consiga associar essa relação de todos esses órgãos. E aí a gente consegue perceber que todos eles têm um receptor. E tudo vai terminar onde? Na região cerebral, tá bom? Então, essas substâncias odoríferas, as substâncias que estão dispersas no ar, elas vão ser captadas, recebidas pelas nossas narinas, né? E as células olfatórias com aqueles cílios vão estimular aí a percepção e a transformação do que nós chamamos de impulso nervoso. Esse impulso nervoso sendo recebido pelos nervos olfatórios, que vão estar ligados ao bulbo olfatório, e ele, sim, é o responsável por encaminhar lá para a região cerebral o nosso sentido do olfato. Percebendo, tá? Se está cheirando ou se está num odor, né? Que aí não é legal. Beleza? Mas qual a importância disso tudo, né, gente? Que a gente consegue, então, se proteger internamente. Todos esses sentidos fazem parte do nosso processo de defesa natural, tá bom? Porque, em algum momento, a gente tem um drible, né? E aí a gente acaba adoecendo. Ou uma gripe ou um resfriado podem prejudicar o funcionamento e a percepção dessas células olfatórias. Lembra que essas células olfatórias têm os cílios, e esses cílios estão ali dispersos no muco. Quando você está gripado ou resfriado, você pode ver muito mais na gripe, né? Você vai ter a produção maior desse muco, e essas partículas odoríferas elas vão continuar chegando nas suas narinas, só que pela presença do muco, essa passagem é interrompida, não permitindo que o nervo olfatório passe para o bulbo e, correspondentemente, a região cerebral. Você não consegue perceber, né, o cheiro daquele alimento que você está consumindo. E aí é ruim, por quê? O olfato e o paladar estão intrinsecamente ligados e associados, tá bom? Existem pessoas que vão desenvolver ou naturalmente já têm esse problema, que é chamado de anosmia. Ou elas percebem muito pouco os cheiros, ou elas não têm, zero, tá? Mas isso é uma questão a pessoa já nasce com esse problema, tá bom? E ela vai ter que se adaptar a isso. Bom, agora a gente vai falar sobre a pele, né? Que é o órgão, né? O órgão receptivo, o órgão que está mais, vamos dizer assim, mais em contato, mais, né? Tudo que você vai fazer, você está usando esse órgão, que é a nossa pele, tá? É através dele que, aliás, através dos receptores táteis, então, que nós vamos perceber e interagir de formas diferentes com esse ambiente. Então, existem receptores táteis específicos que vão calcular a intensidade com que você vai tocar. Por exemplo, você suspendendo uma caixa ou arrastando um objeto dentro de casa, um sofá, é diferente da força que você vai usar, por exemplo, para tocar a pele de um bebê. Eles também estão sensíveis às formas e volumes e também ao frio e ao calor, né? Então, pressão, dores, intensidade de temperatura ou baixa ou alta vão ser percebidos por esses receptores na pele, receptores táteis, tá bom? E aqui a gente tem, então, a visualização da pele. E aí, preste atenção, a pele ela vai ter 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme aqui embaixo, tá bom? E nela nós vamos ter os poros, esses poros também vão ter o pelo, né, os nossos pelos. Quando a gente está numa região muito fria, a gente consegue ter essa erição desses pelos e aí você tem todo esse processo aí, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tem os vários sensores na região da epiderme. Nós temos os sensores de dor, os sensores que vão detectar os toques mais leves. Sabe aquela pessoa que vai só deslizando a mão sobre o seu corpo, né? As temperaturas, tá bom? Os movimentos dos pelos, quando a gente fica arrepiado por algum motivo, ou muito calor ou muito frio, tá bom? Diferenças de pressão também. Então, tudo isso são determinados pelos nossos sensores na nossa pele. Deixa eu ver aqui.
Então, além disso, a pele vai contribuir para controlar a nossa temperatura, certo? Através da presença, quando os pelos eles ficam eretos, eles vão manter ali uma camada de ar que vai permitir esse controle no caso do frio, tá? Vai participar também do equilíbrio hídrico. Os porozinhos, você vai ter as glândulas sudoríparas que vão liberar aquelas partículas de água para você refrescar ali todo o seu corpo. E a pele também serve de barreiras contra micro-organismos, além de nos permitir as diferentes sensações. Olha aqui para mim, essas diferenças de sensações, por exemplo, aqui, um abraço, né? Um toque ou uma peia, quando às vezes é necessário, tá bom? De leve, né? Mas, gente, olha, a gente está encerrando então aqui essas aulas, né, sobre os nossos sentidos e sobre os processos de adaptação humana. Eu espero que você tenha curtido e que tenha ficado alguma coisinha aí. Fica ligado na sua atividade. Um beijo da Prof. Tabita. Até a próxima aula. Tchau, tchau.